Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. É o seguinte, na aula passada eu postei slide, né? Mas agora eu quero falar um pouco mais, então eu vou estar gravando essa aula, tá? Sobre os processadores que a gente tem mais conhecimento, né? São linhas de processadores, tá? E, logicamente, até os próprios nomes, né, mesmo que são antigos, ainda são utilizados hoje os processadores mais atuais, tá? Então a linha Pentium, né? Aí, ó, a gente usa até hoje, né? Então já vem de uma época bem lá da década de 90, quando surgiu os Pentium, né? Então ainda até hoje se encontra processadores Pentium, tá? E é utilizado até hoje essa linha, né? Apesar de ter saído a linha Core, né? Mas ainda é muito utilizado aí. Tá? Inclusive o notebook que eu estou usando é o processador Pentium Dual Core, né? Então vamos lá. Pentium 2 Xeon ou Xeon, né? Muitos falam Xeon, outros falam Xeon, vai depender, né? Cada um fala a sua pronúncia, né? Foi construído especificamente para servidores de rede. Então, a linha Xeon, né, pessoal? Ela foi construída especificamente para servidores. Servidores são máquinas, são computadores que servem para armazenar grande quantidade de dados, né? Inclusive o teu WhatsApp, no caso, né, fica armazenado num desses servidores, né? Ou vários servidores interligados, tá? Então tudo que é programa aí que vocês usam fica armazenado aí, os dados ficam armazenados nesses servidores e possivelmente pode conter aí uns processadores íons aí trabalhando, né? Tá? É considerado um Pentium Pro MMX, né? Que é mais antigo, lógico que essa linha Pentium 2, né? Então, é, seria equivalente ao Pentium Pro MMX, possui alto desempenho. Possui o dobro da altura do processador Pentium 2 convencional, trabalha externamente a 100 MHz. Cache L2 trabalha a mesma velocidade do processador. Olha que interessante, né? Permite multiprocessamento simétrico até 4 processadores. Então, era possível instalar até 4 processadores em um só computador, né? Acesso até 64 GB de memória, muita memória, né? Já conseguia trabalhar com 64 GB de memória naquela época dos anos 90, né? Incrível, né? Mais de 20 anos atrás. E hoje que os computadores domésticos trabalham com essa quantidade de memória RAM. Possui um novo modelo de socket chamado Slot 2, também conhecido como slot de 330 contatos, exigindo assim um novo modelo de placa-mãe, né? Então, os slots, né, pessoal, são aqueles lugares ainda os lugares que vão encaixar o processador. Já teve Pentium, né, processadores Pentium, que era tipo um cartucho. Quem já viu cartucho de videogame, né? Então, mais ou menos era daquele tipo lá, tipo um cartucho. E hoje não se usa mais, né? Tudo ficou transformado em chips parece um chip grande, né? Que vai num soquete, tá? Pentium 3, você encontrar dois tipos de Pentium, dois no mercado. O tradicional em forma de cartucho, como eu já tinha falado, que usava a placa-mãe do tipo slot 1, a mesma do Pentium 2. E o novo modelo de forma soquete chamada FCPGA, Flip Chip Pin Grid Array, que utiliza a placa-mãe do tipo socket 370, a mesma usada pelo Celeron PPGA. Pentium 3 Ion, utilizar a tecnologia do Pentium 2 Ion adicionada à tecnologia MMX2, né? Então, cada modelo, cada geração de processador era adicionado novas tecnologias, né? Então, esse MMX, né? Depois lançou o MMX2 e assim, e hoje são muitas tecnologias adicionadas dentro do processador, tá?
Existiam dois modelos disponíveis, um com tecnologia de 0,5, um que trabalha extremamente a 100 MHz, e outro com tecnologia 0,18, que trabalhava extremamente a 133 MHz, né? Pessoal, eu possuo um Pentium 3, né? Dessa época, se não me engano é 99, ano 2000, Pentium 3, de 1 GHz. Funciona que é uma beleza, tá? Somente com o Windows XP, tá? Eu já tive a vontade de possuir um Pentium 3 mais poderoso que funciona a 1.4 GHz. Mas é difícil conseguir e até placa-mãe para ela também é difícil, né? Tá? Mas é interessante brincar com tecnologia antiga para ver até onde consegue trabalhar. Eu gosto disso, né, de fazer isso. Processadores AMD. A AMD é uma fabricante de processador como a Intel, que vem crescendo muito no mercado de vendas de processador. Processadores AMD deram um pulo muito grande a partir do processador K6, devido a AMD ter comprado a empresa pouco conhecida, a NextGen. Estava de olho no seu Keynote Hall, que tinha um projeto de um novo processador, que iria se chamar NX686. Com a compra da empresa, a AMD transformou no AMD K6, que ficou muito conhecido. Os processadores AMD K5 e K6 foram os processadores que despontaram. Depois vieram tecnologia mais nova com o processador Atom. Pessoal, no final da década de 90, se utilizou muito esses processadores K6, tá? Lógico, né? Se você falar assim, nossa, como que era o K6? Logicamente usava Windows 98, né? Que era o Windows da época. Tinha um desempenho até satisfatório, né? Lógico que eu lembro que para ligar o bichinho, você apertava o botão de ligar e ia tomar um café primeiro, né? Até, até ele conseguir abrir, executar os programas que executa junto com o Windows, né? Que abre junto com o Windows, era uma eternidade. Mas depois que ele ficava tudo funcionando, ligado, ia até fluía bem, tá? Era o melhor Windows da época, né? E depois lançaram o Windows Millennium, que foi acho que um dos Windows mais ruins que já construíram, tá? Depois veio o Atro, né? O Atro já é mais conhecido até nos dias de hoje, né? A linha Atro tem a linha Atro 64, né? A X2, X3, X4, X6 e assim por diante, né? São ótimos processadores, inclusive eu tenho um Atom X2, é um de núcleo duplo, funciona muito bem, não tenho o que reclamar, né? Usa memória DDR2, flui bem pra caramba, lógico, tudo para coisas normais, escritório, navegação internet, né? Fazer aulas também dá, né? E assim por diante, né? A AMD K5, o AMD K5 tinha as seguintes características, né? Vamos ver um pouquinho daqueles mais antigos. Arquitetura subescalar com 4 canalização, cache de memória L1 de 24 KB, pessoal. É pouco, né? Dividido em um de 8 para dados e outro 16 para instruções. Olha que coisa, né? E hoje a gente está falando de gigabytes aí, né? Quer dizer, megabytes. Falando em megabytes de tamanho, é coisa assim surpreendente, né? Compatibilidade com o socket 7, frequência de operação, cacique utilizar um esquema de multiplicação similar ao Pentium, porém devendo tomar cuidado na hora da configuração da placa-mãe, pois a frequência de operação do processador não é a que está estampada. Placa-mãe, a placa-mãe utilizada pelo processador AMD K5 é a mesma do Pentium clássico, ou seja, padrão socket 7. Olha que interessante, né? Apesar de ser concorrente à AMD e Intel, naquele tempo usava o mesmo socket, né? Então você podia comprar uma placa-mãe e encaixar aí um K5 ou um Pentium clássico, né? Que coisa, né? E hoje é tudo distinto, né, pessoal? Não dá para ficar utilizando aí. Você tem uma placa com socket 775, por exemplo, que é da
da Intel não tem como utilizar um AMD. Cada um tem seu soquete, sua linha de soquete, né? AMD K6-2. Esse processador está de K6 3D, seu nome código era um K6, com algumas novidades muito importantes. Barramento externo de 100 MHz. Primeiro processador da AMD a romper o limite de MHz. É necessário a placa-mãe soquete 7, capaz de trabalhar 100 MHz, MMX. A escolha de um bom chipset, como via MVP3, era fundamental. Unidade MMX, superescalar de dupla canalização, com isso duas instruções MMX podem ser executadas simultaneamente em um único pulso de clock. Já englobava também outra tecnologia chamada 3D No, 21 novas instruções MMX. Para utilizar essas instruções, o programa deveria ser compilado exclusivamente para o K6-2, ou então escrito para o Direct 6.0 instalado no micro, né? Então, é interessante que vai evoluindo, vai agregando novas tecnologias, né? E hoje esse 3D No aí existe até hoje, né? Dos processadores da AMD. K63. O processador K63 também conhecido como KC3D+, ou Sharp Tooth, seu nome código era o K62 com desempenho superior. Por ser o primeiro processador não Intel para PCs, a utilizar cache L2 integrado dentro do processador. Trabalhar na média frequência de operação do processador, a exemplo do que ocorria com o processador Pentium Pro, Celeron A, Pentium 2 Trio, Pentium 3 Trio. As principais novidades do K63 são cache L2 integrado. Similarmente ao Pentium Pro, o K63 tinha um cache L2 de 256 KB integrado dentro do próprio processador. Com isso, o cache trabalhava com a mesma frequência interna do processador. Ou seja, no caso do K63 de 400 MHz, o cache L2 trabalhava a 400 MHz e não a 100 MHz como o K62. Ou 66 MHz, né? Como no K6 comum. Então, vai se evoluindo, vai adicionando mais memória cache, né? E assim vai ganhando desempenho, tanto em frequência, né? Como tamanho de memória cache. Cache L3 da placa-mãe. Essa é a inovação no mundo dos PCs. Além dos caches que estão integrados dentro do próprio processador L1 e L2, o K62 permite a utilização do terceiro cache de memória na placa-mãe, aumentando ainda mais o desempenho do micro. Na verdade, esse cache externo estende a placa-mãe em soquete externo. Pessoal, cache L3 dos processadores mais atuais já integrado no processador, até cache L4 já integrado, né? Então não tem um cache acoplado aí a placa-mãe, tudo é no chip do processador hoje. Tá? Soquete 7, um dos grandes trunfos desse processador era a compatibilidade com a plataforma Socket 7. Na verdade, Super 7, pois ele operava externamente a 100 MHz. Frequência de operação, o K63 trabalhava externamente a 100 MHz, modificando esse clock para obter sua frequência de operação interna. K7 Atom, né? A AMD iniciou em 2000, rompendo a primeira vez no mundo dos microprocessadores a significativa barreira dos 1000 MHz ou 1 GHz, né? No dia 6 de janeiro, a equipe formada pela AMD, Compaq, Creo, Tech apresentou uma máquina pressária motorizada com processador Atom, trabalhando a 1 GHz. É claro que esse computador é um mero protótipo de laboratório e tal velocidade só foi alcançada graças à técnica de refrigeração fornecida pela Criotech. Provavelmente, né, pessoal, eles fizeram esses testes, protótipo, né? Lógico que a temperatura, quanto maior, você aumenta os megahertz aí, né? A velocidade, mais calor ele gera, mais consumo de energia e precisa ser refrigerado para suportar, senão ele frita, literalmente, tá? Por que a gente fala frita? Porque não tinha dispositivo de segurança, né? Ele chegava lá a 100 e poucos graus e queimava. Hoje não, hoje já tem um dispositivo de segurança que faz o computador desligar quando atinge certas temperaturas. Mas não deixa de ser um grande feito, porque por isso, vamos analisá-lo um pouco. O principal problema era o CPU rodar um clock elevado e o seu aquecimento
Quanto a maior velocidade, maior quantidade de calor gerado no interior do semicondutor. Se for providenciado um mecanismo eficiente para a remoção desse calor, então é possível atingir alta velocidade. Exatamente isso que foi feito com esse computador, onde, é claro, só a CPU roda 1 GHz, tudo esse trabalho na velocidade usual, né? Então, na verdade, por mais que você aumente a velocidade, talvez o desempenho não seja assim surpreendente, maior, porque os demais componentes não acompanham, né? Que nem memória RAM, a própria placa-mãe, né? Os meios de comunicação que ali fluem, né? Não acompanham a velocidade, né? Pessoal, toma muito cuidado com fazer overclock no processador, né? Não eleve aí, máximo aí 10, 15% da velocidade atual, senão só vai aumentar a temperatura, tá? Tome muito cuidado. Barramento do sistema. Graças à adoção de tecnologia do barramento Alpha EV6, desenvolvido pela Digital Equipment Corp, a AMD passou a oferecer o primeiro barramento de 200 MHz de plataforma x86. E ainda existe promessa para esse barramento operar até 400 MHz. Trabalhar com 64 bits em 200 MHz. Esse CPU oferece uma taxa de comunicação de 1,6 GB por segundo, que é um valor grande, ganho de 45%, quando comparado com 1,1 GB por segundo do Pentium 3, que operava em 133, né? Então, era uma briga aí que a AMD e a Pentium, né? Desde os tempos antigos aí, né? Até hoje ainda existe a disputa, né? Entre essas duas marcas de processadores. Processadores Intel atuais, né? O Pentium D, né? Hoje, na verdade, não são mais atuais, né? Que isso aí é da década de... Isso aí deve ser 2000, Pentium D, 2006, 2007, por aí, né? Foi lançado. Pentium D é a junção de dois processadores Pentium 4, né? Então, pegava-se dois Pentium 4 e transformar no Pentium 2 com dois núcleos, né? Como mais o Pentium 4, né? Quando foi lançado o Pentium 4, era um excelente processador, mas com o passar do tempo, o Pentium 4 não conseguiu mais uma evolução correspondente. Aí se juntaram dois chips de Pentium 4 para dizer que é um Pentium de núcleo duplo, mas o desempenho não foi o esperado, tá? Então foi um mico aí da Intel aí. A Intel precisava colocar dois núcleos com uma frequência muito alta para conseguir um bom desempenho. A memória cache do Pentium D é razoavelmente suficiente, porém como a Intel parou de investir nesse tipo de CPU, atualmente os valores de memória até a própria velocidade desse processador não proporcionam bom resultado em games e aplicativos pesados. Então não deu muito certo esse Pentium D, né? Nem o Celeron D, que é a linha mais barata. Pentium Extreme Edition, né? Pelo nome não parece, mas os tais Pentium Extreme Edition são processadores de duplo núcleo também. A diferença entre este e os Pentium D é basicamente o Extreme Edition tem um processador com dois Pentium 4 Extreme Edition trabalhando em conjunto. Novamente aí, né? Pegou-se o Pentium 4, né, os mais top de linha, juntaram-se e criou-se o Pentium Extreme Edition, né? Mas com mais tecnologia, logicamente, um desempenho um pouco melhor, né? Mas não foi muito bom também, não ganhou muita fama. E logo foi substituído. O Pentium 4 Extreme Edition trabalha com tecnologia HT, né, Hyperthread, a qual simulava dois processadores num só, a qual permitiu um ganho até 30% de múltiplas tarefas. Como o Pentium 3 Extreme Edition é uma evolução, ele só traz dois núcleos e opera com a tecnologia HT. Sendo assim, os dois núcleos do Pentium Extreme Edition simulam dois núcleos virtuais, de modo que o processador precisava 4 núcleos para o sistema, né? Então, era 2 reais com 2 virtuais. Core 2 Duo. Esse processador, pessoal, na minha opinião, hoje pode ser que tenha opinião contrária, né? Mas é o melhor processador que a Intel inventou, né? Lógico, isso aqui nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, né? Mas na época esse processador aqui surpreendia.
né? Eles são muito bons para jogos, que comparado com os antigos processadores de 2 núcleos da empresa, né? Os novos Core 2 mostram uma superioridade incrível. O grande motivo da diferença de desempenho é o novo sistema de núcleo da Intel, né? Os Pentium D trabalham com a linha de processamento idêntica dos Pentium 4. Já os Core 2 Duo funcionam com uma nova tecnologia chamada Core. É uma frequência, né? Trabalha com uma frequência mais baixa, um pouco mais de memória interna, modo mais eficiente de compartilhamento de recursos e alguns outros detalhes. O Core 2 Duo são processadores mais potentes do ramo dos Dual Core, né? Que engloba ainda tem os Dual Core, os Pentium Dual Core, depois o Core 2 Duo, depois os Core Quad Duo, né? Então, esse foi o melhor, Core 2 Duo. E tem o Core 2 Duo indicado para jogos de última geração, edição de imagem e vídeo, programas matemáticos, de engenharia e assim por diante, né? E, pessoal, eu tenho um Core 2 Duo, né? Eu tenho, e é realmente um excelente processador. Se você utilizar um Core 2 Duo hoje, você vai até se surpreende como que flui legal. Lógico que para jogos de hoje não dá muito certo, mas até para coisinhas mais antigas aí, de escritório, até alguns games mais antigos aí, flui beleza, hein, cara? Muito bom, hein? Né? Pente Dual Core surgiu praticamente na mesma época, Core 2 Duo, tendo arquitetura, sistema interno de peso baseado no Core 2 Duo, né? O Pentium Dual Core trouxe apenas algumas limitações. O tão falado FSB, barramento frontal, tem velocidade menor, a memória interna que é menor e os modelos disponíveis trazem clock velocidade mais baixa. Então, seria assim um Core 2 Duo mais enxuto, né? Para baratear o custo. Tá? Não deixa de ser bom, tem muitos Pentium Dual Core aí também, flui muito bem aí, hein, cara? Se vocês acharem, não perca a oportunidade de comprar, ainda baratinho ainda. Tá? Dá para comprar baratinho esses computadores aí, com esses processadores que dá para fazer aí, trabalhar, escritório, internet, trabalho de escola, dá para fazer muita coisa legal. Tá? Para usar, quem procura apenas navegar na internet e realizar tarefas simples, o processador pode ser uma excelente escolha, visto que a relação com os benefícios dele é uma das melhores quando se fala em processadores Intel de duplo núcleo. Né? Core 2 Quad, descendendo do Core 2 Duo, novos Core 2 Quad nada mais que processador com 4 núcleos. Sistema interno muito semelhante aos antecessores. Ainda no mercado, o Core 2 Quad apresenta desempenho relativamente alto, porém algumas tarefas perdem para o Dual Core. Né? O grande problema dos Quad Core, tema adotado para falar a respeito de qualquer processador de 4 núcleos, é a falta de programas aptos a trabalhar com 4 núcleos. Além disso, os custos desse processador ainda não é ideal para o usuário doméstico. Pessoal, naquela época, lançou-se o quad-core, né, com 4 núcleos. Mas o que acontecia? Para explorar todo esse potencial desses 4 núcleos, teria que ter programas que explorassem. Mas não é o que acontecia. Então, quer dizer que você comprava e não utilizava quase. Então, isso se tornava meio manco. E às vezes até perdia para um Core 2 Duo, né? Então, às vezes tem que ter... Não adianta você ter a coisa mais potente se não tem as coisas que utilize essa potência. Tem que ter software que utilize, tem que ter placa-mãe que faça isso, que ajude a fazer isso. Então não adianta você comprar tudo de... Compra um processador de ponta e o resto tudo não é de ponta. Então tem que ser tudo de ponta, né? Tá? Core 2 Extreme Quad Core, né? Então, lançou também aí, pessoal, né? Que tinham os, como fala, os Extreme aí, né? Também lançou uma versão Extreme do quad-core, né? Apesar de grande performance apresentada pelos Core Quad, a Intel conseguiu criar um processador quase idêntico com maior velocidade. Apresentando dois módulos com a velocidade de clock superior, a Intel criou esses processadores especificamente para games e usuários fanáticos por overclock. Modelo Extreme, prontos para overclock A, relação com os benefícios é péssima, pois custam quase o dobro dos Core 2 Quad e não fornecem o dobro de desempenho. Em jogos há um pequeno ganho de desempenho, mas nada extraordinário que valha realmente a pena. Né? Então,
mais uma vez se usa-se o mesmo processador, dá uma turbinada, uma melhorada, mas preço muito alto e o desempenho não é aquelas coisas, né? Vale ressaltar que a processadores Core 2 externo de 2 ou 4 núcleos, 2 e 4 núcleos, a comprar um Core 2 externo, é importante averiguar se o processador é de 2 ou 4 núcleos. Por enganos acontece e você pode acabar pagando por um processador quad-core e levar um dual-core muito cuidado. Intel Core i7, a última palavra de tecnologia é o Core i7. A nova linha de processador da Intel opera com 4 núcleos, velocidade semelhante ao Core 2 Quad. A última palavra em tecnologia é o Core i7. A nova linha de processador da Intel opera com 4 núcleos, velocidade semelhante ao do Core 2 Quad e quantidade de memória cache parecida. As mudanças são diversas, começando pelo suporte de memória DDR3 e abrangendo até o modo de comunicação com os outros itens do PC, né? Pessoal, essa linha Core i7, logicamente tem a Core i5, Core i3, né? Que trabalha agora com memória DDR4, né? A nova versão, né? E também agora, né, pessoal, o novo Core i9 ainda não vi ainda, é muito raro, muito caro, né? Então é difícil você conseguir ver um, né, trabalhando. Não dá para dizer como é o desempenho, né? A gente só tem, eu tenho noção até o Core i7, né? É muito bom, mas se você utilizar ele para fins bem extremos, como edição de vídeo, né, de imagem, jogos, né, então, que necessita de alto desempenho. Então, se você comprar um processador bastante potente, não, você não vai usufruir se você usar essa para internet e coisa de escritório. Então, não há necessidade de tanta potência. Tá? É dinheiro jogado fora. Muito poder em um único processador, Intel Core i7. O novo Intel Core i7 traz a tecnologia HT, a qual simula múltiplos núcleos e tende a aumentar o desempenho. Simplesmente para aplicações que trabalham com divisão de processamento, segundo o site da Intel. Esses novos processadores podem simular até 8 núcleos, e se o sistema operacional for compatível com a tecnologia. Então, na verdade, os Core i7 tem 4 núcleos e mais 4 núcleos aí virtuais, então tendo aí 8 núcleos no total, né? Como esses processadores são o último lançamento, na verdade agora o i9 é o último lançamento, o preço deles é astronômico, né? Deve ser muito caro esse i9 de hoje, né? Especialmente quando você tem um processador dessa linha por menos de R$ 1.000. Ah, hoje deve estar aí, o Core i9, se a gente pesquisar aí, deve estar aí quase $1.000, né? Então lá 5, 6 mil reais aí para comprar um Core i9. É indicado apenas para entusiastas e pessoas com muito dinheiro. A performance do Core i9 é sem dúvida superior a qualquer outro processador. No entanto, talvez não seja uma boa ideia comprar esses processadores agora, visto que não há problema que exija o tamanho e poder de processamento, né? Então, nessa época, né, o Core i7 surgiu aí no 2011, 2012, né? Então, já era um processador de alto desempenho só que no começo os programas não se tinha programa que exigia tanto desse poder de processamento, né? Hoje já sim. Hoje já os jogos já exigem bastante desses processadores. Então, quem tem curiosidade, né, pode adquirir um Core i7 aí de algumas gerações anteriores, porque a geração atual vai se tornar muito caro, né, para poder montar um PC gamer aí, quem quiser, né, brincar aí com um processador, usar um processador maior, né. Lógico que
A própria AMD já tem lá seu concorrente, né? Que dizem que é melhor que os Pentium, né? Segundo a bateria de teste. Tá? Então, quem tiver curiosidade é só investir entre AMD e Pentium e Core, né? Os Intel Core, para saber aí a diferença de desempenho. Tá? Pessoal, é isso aí. Fiquem atentos aí, tá? Às atividades, não deixem de fazer. Prestem bem atenção nas videoaulas, tá? E até a próxima. Valeu!